Sabe aquelas frases longas, complexas, que às vezes parecem um verdadeiro quebra-cabeça em português? Pois é, hoje a gente vai justamente montar esse quebra-cabeça peça por peça. Vamos entender as partes fundamentais que dão poder e precisão para nossa língua, as famosas orações subordinadas. O nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender a base de tudo. Afinal, o que é uma oração subordinada? Depois, vamos descobrir as três, digamos, identidades secretas que elas podem ter. E para fechar, um resumão para garantir que todas as peças se encaixem perfeitamente. Vamos nessa? Ok, vamos começar a mergulhar nisso. A primeira pergunta é a mais básica de todas. O que exatamente faz uma oração ser chamada de subordinada? Pode parecer um nome complicado, mas garanto que a ideia é bem mais simples do que parece. Então, a questão central, o ponto de partida de tudo, é essa. Tá, mas para que elas servem? Qual é o trabalho delas dentro de uma frase maior, mais elaborada? E a resposta é bem tranquila. Pensa na oração subordinada como uma coadjuvante, uma ajudante. A missão dela é uma só: completar o sentido da oração principal. Sozinha, ela fica meio perdida, a ideia não fecha. Ou seja, ela precisa da oração principal para fazer algum sentido. E com este exemplo aqui, a diferença fica cristalina. Se alguém fala, a chuva foi forte. Pronto. A frase se sustenta, a ideia está completa. Agora, se a pessoa chega e fala do nada, que alagou o meu bairro, fica um vazio, né? O que alagou o bairro? Falta informação principal. Essa é a essência da tal da dependência. E agora vem a parte mais interessante disso tudo. Pode até parecer que existem infinitos tipos, mas a verdade é que todas, absolutamente todas, as orações subordinadas se encaixam em apenas três categorias principais. São como três identidades secretas. E depois que a gente revela essas identidades, tudo fica bem mais fácil de entender. Vamos lá, desvendar a primeira identidade. Essa aqui é a verdadeira camaleoa do grupo. É oração que se comporta exatamente como se fosse um substantivo. Ou seja, um bloco inteiro de palavras assume o trabalho de um substantivo na frase. Pode ser o sujeito, o objeto. O ponto principal é que todo aquele trecho tem o valor de um nome, de uma coisa. Olha só este exemplo. Se a gente pergunta o que é importante, a resposta é que se cuide da natureza. Percebe? Toda essa parte funciona como uma única ideia, um bloco que é o sujeito da frase. E aqui vai a dica de ouro, o macete para nunca mais esquecer. Se der para trocar a oração subordinada inteira pela palavra isso e a frase continuar fazendo sentido, bingo, é uma oração substantiva. É importante isso. Funcionou perfeitamente, não tem erro. Certo, primeira identidade revelada. Vamos para a segunda. Se a primeira se disfarçava de substantivo, essa aqui se veste de adjetivo. A missão dela é uma só: dar uma característica, descrever alguma coisa. Basicamente, ela funciona como uma lupa, sabe? Ela foca num substantivo que está na oração principal para dar mais detalhes sobre ele, adicionando uma qualidade ou uma informação extra que a gente não tinha. Neste exemplo, a parte que interagem não está ali solta por acaso. Ela está diretamente ligada a professores. Ela está especificando quais professores motivam os alunos. Não é qualquer um, são aqueles que interagem. É uma característica deles, funcionando exatamente como um adjetivo faria. E chegamos à nossa terceira e última identidade. A oração adverbial é aquela que modifica o verbo. Ela adiciona uma circunstância de tempo, de condição, de causa, de consequência e por aí vai. O papel dela, então, é dar o contexto da ação principal. Ela está ali para responder perguntas como quando, como, por quê ou sob que condição a ação principal acontece. Aqui, realizaremos nosso sonho é a ação principal, mas como ou quando isso vai acontecer? A oração, se acreditarmos, adiciona justamente uma circunstância de condição. É a condição necessária para que o sonho possa se realizar. Então tá, já vimos as três identidades. O ponto crucial agora é como diferenciar uma da outra de forma rápida. Bom, esse resumo aqui vai deixar tudo bem claro, juntando todas as peças. Então vamos repassar para fixar bem. A substantiva é aquela que dá para trocar por isso. A adjetiva é a que se liga ao nome para descrever ele. E a adverbial é a que se liga ao verbo para indicar uma circunstância. Três funções, três identidades bem distintas. No fundo, é simples assim. Certo, para a gente fechar com chave de ouro, um pequeno desafio.
Nesta frase, ela é a menina que me encantou. Essa parte destacada, que me encantou, é o quê? Pensa um pouquinho na função que ela está exercendo aí. E a resposta correta é adjetiva. A oração que me encantou está dando uma característica específica ao substantivo menina. Não se trata de uma menina qualquer, mas aquela que encantou. Tá lendo? Ela está descrevendo o substantivo. No final das contas, entender essas funções é muito mais do que só decorar regras de gramática. É como ter a chave para enxergar a arquitetura escondida que dá profundidade e precisão para o nosso idioma. É o que nos permite passar de simples construtores de frases para verdadeiros arquitetos de ideias. Fica até uma reflexão, né? Agora que conhecemos as peças, que pensamentos mais complexos podemos construir?